Uma tentativa dos Estados Unidos de se reaproximar dos vizinhos latino-americanos. Um encontro regional desfalcado de alguns líderes de esquerda. Uma oportunidade para o presidente do Brasil voltar a criar pontes com a maior potência do mundo. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsalete, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 6 de junho de 2022, dia em que começou a Cúpula das Américas em Los Angeles, Estados Unidos. Esse evento reúne presidentes latino-americanos de 4 em 4 anos desde a década de 90. Nessa 7ª edição, o presidente americano Joe Biden tenta reaquecer as relações com os países do continente, em especial com os vizinhos do sul, da América Latina. O encontro é promovido pela OEA, a Organização dos Estados Americanos, organismo regional fundado em 1948 no âmbito da Guerra Fria. A organização reúne 35 países e, em sua carta de fundação, cita como seus principais pilares a paz, a democracia, os direitos humanos, a segurança e o desenvolvimento. A OEA costuma receber críticas por se alinhar aos interesses dos Estados Unidos, país mais poderoso da região e do mundo. O organismo se opôs a adversários ideológicos dos americanos na região em várias oportunidades. Na década de 60, suspendeu Cuba dos seus quadros e só aceitou a ilha socialista de volta mais de 40 anos depois. Mais recentemente, em 2019, a OEA deu respaldo à acusação de fraude feita por opositores do ex-presidente boliviano Evo Morales nas eleições daquele ano no país sul-americano. Morales acabou sendo tirado do poder num golpe de opositores e teve que fugir da Bolívia. A Cúpula das Américas é o principal evento promovido pela OEA e tem como objetivo promover acordos e planos de cooperação econômica e política. Quando o encontro começou a ser organizado, os Estados Unidos eram uma potência sem rivais. O Muro de Berlim tinha caído havia pouco tempo, naquele que é o evento símbolo do colapso do bloco socialista liderado pela União Soviética. E os americanos comandavam uma nova ordem econômica e geopolítica baseada na globalização e na liberalização das trocas comerciais. A primeira Cúpula das Américas aconteceu em 1994 em Miami. E dessa cúpula saiu um compromisso dos países participantes de criar a ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. O objetivo era eliminar as barreiras alfandegárias de norte a sul das Américas, do Alasca à Patagônia. A exceção, é claro, era Cuba, alvo de embargo dos Estados Unidos. Essa meta de criar a ALCA não saiu do papel. A área de livre comércio foi enterrada nos anos 2000. E a Cúpula das Américas, de 94, acabou sendo a mais ambiciosa desses encontros. Os Estados Unidos então começaram a perder o interesse na cúpula. Eles começavam a concentrar os seus esforços na política externa em outras regiões do planeta. O ponto alto desse processo de distanciamento foi em 2018, quando o ex-presidente americano Donald Trump faltou à cúpula em Lima, no Peru. Foi a primeira vez que um chefe de Estado americano deixou de ir à reunião. Agora, em 2022, o cenário mudou. Os Estados Unidos querem pelo menos mostrar que estão dispostos a retomar um papel de protagonismo na região. Esse movimento acontece num contexto em que os Estados Unidos deixaram de ser o maior parceiro comercial das principais economias da região, um posto que vem sendo ocupado pela China. Os chineses são o maior parceiro comercial do Brasil, por exemplo. A 7ª edição da Cúpula das Américas ocorre também num contexto em que algumas lideranças da região mantêm canais abertos com a Rússia, antagonista geopolítica dos Estados Unidos. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e da Argentina, Alberto Fernandes, se encontraram com o líder russo, Vladimir Putin, pouco antes da Rússia invadir a Ucrânia em fevereiro. Na condição de país sede da 7ª edição da Cúpula das Américas, os Estados Unidos não convidaram nem Cuba, nem Nicarágua e nem Venezuela para o encontro em Los Angeles. Isso porque o país considera esses governos ameaças à democracia e aos direitos humanos. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, não gostou. O mexicano, que é um populista de esquerda, anunciou nesta segunda que não vai. Bolívia e Honduras adotaram a mesma linha do México e não vão enviar representantes à cúpula. Com medo de presidir uma reunião esvaziada, os Estados Unidos trabalharam para evitar que outro grande país da região faltasse ao encontro. Em maio, o governo do presidente americano Joe Biden
mandou um emissário ao Brasil para convencer o Jair Bolsonaro a participar do evento. E aí prometeu uma reunião bilateral, ou seja, um tete-a-tete entre o Biden e o Bolsonaro durante essa semana de cúpula. A estratégia funcionou. O presidente do Brasil viaja a Los Angeles nessa terça-feira e deve se encontrar pela primeira vez com o líder americano na quinta-feira. O Biden se elegeu presidente dos Estados Unidos em 2020 e tomou posse em 2021 num processo muito conturbado. Seu antecessor, Donald Trump, não reconheceu o resultado das eleições. Ele insistiu num discurso mentiroso de fraude e incitou apoiadores a invadir o Congresso americano no dia em que o resultado do pleito seria formalizado. Bolsonaro, que conduziu uma política externa de alinhamento irrestrito ao Trump, foi o último chefe de Estado do mundo a reconhecer a vitória de Biden nas eleições. A estratégia eleitoral do Bolsonaro na tentativa de reeleição aqui no Brasil, aliás, é muito parecida com a do Trump. Ele vai lá, põe o sistema eleitoral em xeque e grita fraude se o resultado da urna não agradar. O governo Biden espera que o Bolsonaro assine uma carta pró-democracia que chancele os observadores internacionais de disputas no continente, observadores que vão estar no Brasil para acompanhar as eleições de outubro. Mas a principal tensão entre o governo americano e o brasileiro hoje se dá na área de meio ambiente. Quando era candidato à Casa Branca em 2020, o Biden chegou a sugerir que o Brasil poderia sofrer consequências econômicas significativas se não parasse de desmatar a Amazônia. O bioma tem experimentado níveis crescentes de destruição ao longo do mandato do Bolsonaro. Naquela ocasião, o presidente brasileiro respondeu à fala do Biden e disse que nas relações exteriores, abre aspas, quando acaba a saliva, tem que ter a pólvora, fecha aspas. Mas aí, pressionado, inclusive pelo Biden, o Bolsonaro assumiu compromissos de zerar o desmatamento ilegal e de reduzir 50% das emissões de carbono até 2030. Essas promessas são vistas com ceticismo por especialistas, dada a falta de planos concretos nesse sentido e o histórico do governo brasileiro. O Bolsonaro já chegou a dizer que a obsessão ambiental do Biden atrapalha um pouquinho o Brasil. Os Estados Unidos é um país importante. Junto com o Trump, nós vimos trabalhando aqui um eixo econômico norte-sul. Sabemos da tecnologia dele, do potencial bélico que eles têm, do que ele representa para o mundo, a primeira economia, e também o potencial do Brasil. Você some a isso o que a senhora presidente do OMC acabou de falar quando retornou, quando saiu do Brasil, depois da reunião comigo. Ela foi clara: o mundo sem o Brasil passa fome. Essa importância nós não podemos abrir mão dela. Eu não vou para lá para sorrir, apertar a mão, nem aparecer em fotografia, eu vou para resolver os assuntos. Presidente, é isso que nós trabalhamos e eu sou presidente do Brasil. E não como alguns querem que eu acolha aí uma pauta internacional para ficar bem na foto. Isso não vai acontecer por parte do Brasil. Você ouviu aí o Bolsonaro falando a jornalistas no fim de maio, pouco depois dele ter confirmado a ida à Cúpula das Américas. Ele citou uma reunião que teve em abril com a diretora da Organização Mundial do Comércio, a nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, e falou sobre as expectativas dele para o encontro com o Biden, sugerindo uma dicotomia entre assuntos concretos de interesse do governo brasileiro, no caso o agronegócio, responsável por produzir comida para o mundo, e uma pauta internacional, que seria a pauta ambiental. A pauta ambiental foi responsável por grande parte do desgaste do Brasil na arena global. O Bolsonaro tem um discurso abertamente antiambientalista. O presidente brasileiro coloca a conservação ambiental como um entrave para o desenvolvimento. O seu governo foi responsável por desmantelar as instâncias de fiscalização e é um ferrenho opositor de demarcações de terras indígenas, demarcações que ajudam a garantir a floresta em pé. A atuação do presidente, somada aos números crescentes de queimadas e desmatamento e a urgência da agenda climática, fizeram com que ele fosse, em muitos casos, visto como um par internacional. O constrangimento de líderes internacionais com a presença do Bolsonaro foi flagrado em diversas oportunidades, como nas Assembleias das Nações Unidas, das quais ele participou, os encontros do G20 e o Fórum Econômico Mundial em Davos. Em todas essas ocasiões, o Bolsonaro teve poucas agendas bilaterais com líderes mundiais e foi alvo de protestos que repercutiram na imprensa estrangeira. Agora, na Cúpula das Américas, o Bolsonaro se viu numa posição em que não está acostumado a ficar. Ele foi cortejado pelo Biden,
o líder da principal economia do mundo, e ganhou um encontro com o presidente americano num ano eleitoral, quando vai tentar garantir um novo mandato. Essa é uma chance de tentar mostrar que não está tão isolado assim no mundo. Uma proposta que tramita no Senado pode mudar a regra para a nomeação de embaixadores brasileiros. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. O senador Davi Alcolumbre está apresentando uma proposta de emenda à Constituição para que parlamentares como ele possam ao mesmo tempo serem designados embaixadores do Brasil no exterior e permanecerem com o cargo de deputado federal ou de senador sem perder o mandato. A Constituição hoje proíbe que isso aconteça. Se um parlamentar é designado embaixador pelo presidente da República, ele abre mão do seu mandato e vai embora para o exterior. Na proposta de Alcolumbre, o parlamentar que assumir uma embaixada pode depois voltar ao Brasil e retomar o seu mandato. No período em que está ausente, ele é substituído por um suplente. A situação não é completamente nova. Alcolumbre argumenta que isso já acontece com parlamentares que assumem cargos de ministros. A ideia seria apenas ampliar o mecanismo para as embaixadas. A proposta está sendo debatida ainda em audiências públicas e na Comissão de Constituição e Justiça. Para passar, precisa ser votada no Senado e na Câmara dos Deputados. Eu conversei hoje com o Cláudio Couto, que é professor de Ciência Política na FGV de São Paulo, para saber qual é a opinião dele sobre essa proposta. O Couto me disse que esse é o tipo de proposta oportunista com a qual os parlamentares querem simplesmente aumentar suas possibilidades de poder, de ganhos, de contatos e de influência. Um dos efeitos negativos, disse ele, é o de políticos avançarem sobre uma área do serviço público, que costuma ter uma gestão bastante profissional, que é a área do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores. Hoje, qualquer um pode ser indicado para embaixador pelo presidente, desde que passe por sabatina no Senado. Mas esses casos são incomuns, são exceção. Se a proposta de Alcolumbre passar, talvez os presidentes se sintam mais tentados a dar esse novo agrado à sua base parlamentar, que seria a chefia de embaixadas pelas grandes capitais do mundo, sem que esses parlamentares abram mão de seus mandatos aqui no Brasil. O PT lançou nesta segunda-feira uma prévia do plano de governo do ex-presidente Lula para as eleições. Quem conta pra gente é o Marcelo Rubissec, redator aqui do Nexo. Marcelo, o que tem nesse programa preliminar da campanha do Lula? Bom, é importante a gente falar que é um documento que foi enviado pelo núcleo da campanha do ex-presidente Lula para partidos aliados para compor essa prévia de programa de governo. Mas não é uma coisa definitiva, tá? Então ainda podem acontecer mudanças importantes nele. Isso é um primeiro ponto. Vale também a gente falar que é um documento longo, com vários assuntos, e alguns são abordados de forma mais detalhada e outros de forma mais genérica. Por exemplo, ele fala em revogação da reforma trabalhista de 2017 e também do teto de gastos. São leis que já estavam sendo criticadas faz tempo pelo Lula e pelo PT, mas que agora aparecem nessas posições mais fortes no papel. O documento também fala de uma forma relativamente aberta em uma reforma tributária para tentar tornar a cobrança de tributos mais simples e justa. E também fala em voltar com o Bolsa Família numa versão ampliada e renovada. Isso sem falar, de uma forma geral, num papel maior do Estado na gestão da economia, incluindo o aumento de investimentos, o combate ao desemprego e o controle da inflação. Acho que esses são alguns pontos gerais mais importantes na economia. Isso quebrou as dúvidas que se tinha com relação às propostas econômicas do Lula? É um documento preliminar e que acaba ainda sendo genérico em vários pontos. Mas mesmo assim ele quebra um pouco com aquela toada anterior do PT ao colocar ideias no papel e avançar com algumas delas. Mas é um documento que também repete algumas coisas importantes que já estavam sendo ditas pelo ex-presidente Lula, tá? Então, por exemplo, ele volta a criticar a política econômica do governo Bolsonaro e a colocar na conta dele a crise atual. Inclusive, conversando com o Adriano Laureno, da Prospectiva Consultoria, e com a Daniela Campelo, professora da FGV, eles falaram que uma estratégia que o Lula deve usar na campanha é essa comparação da crise atual com os tempos em que ele foi presidente, de 2003 a 2010. O raciocínio é que, como foi um período de avanço econômico e social, o Lula tem muito a ganhar ao reforçar, e apostar nessa lembrança. E que no fim o presidente Jair Bolsonaro e outros candidatos, provavelmente vão tentar falar sobre a crise que começou em 2014 no governo da Dilma Rousseff.
Enfim, vamos ver os próximos passos dessas estratégias todas e quem consegue emplacar a sua versão. Valeu, Marcelo. O texto dele está em nexojornal.com.br. Da oportunidade de Bolsonaro na cúpula das Américas, passando pela proposta que quer mudar as regras para a nomeação de embaixadores brasileiros, até chegar à prévia do programa de governo da campanha do Lula, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais.